ato simples, mas que pode salvar vidas. A doação de medula óssea é o tema do programa de hoje. Qualquer pessoa entre 18 e 54 anos pode se cadastrar como doador. Para a doação, é necessário que a compatibilidade entre doador seja de 100%. Hoje, a chance de achar um doador fora da família é de 1 em 100 mil. Situação que poderia mudar se tivéssemos mais pessoas cadastradas. Para o doador, será só um incômodo passageiro. Para o doente, será a diferença entre a vida e a morte. Quem vai nos contar como esse simples ato pode mudar uma vida é Nara Cristina Dotto Alves. Bem-vinda ao programa. Tudo bem? Eu sou transplantada de medula óssea há 3 anos e 11 meses, agora já é 7, final deste ano completo com 4 anos. E o meu problema foi linfoma não-Hodgkin. A gente vai ver a matéria sobre a doação de medula lá no Hemocentro Santa Maria que a gente fez e daí depois a gente conversa mais então sobre a tua história. Nossa equipe foi até o Hemocentro descobrir como funciona a coleta de medula óssea em Santa Maria. Tudo seria mais fácil se não fosse o problema da incompatibilidade entre as medulas do doador e do receptor. Por isso, existe um banco de medula óssea. Quando um paciente necessita de transplante, esse banco é consultado. Esse registro é um registro de não aparentados, né? É um registro nacional no país todo com acesso internacional. Todos os bancos de medula são interligados, então são vários bancos nacionais de cada país e eles se interligam. Então o acesso o cadastro é nacional com acesso mundial. Pacientes transplantados necessitam receber transfusão de plaquetas. Esses pacientes não conseguem produzir plaquetas em quantidade suficiente, o que pode provocar hemorragia. O que a população pode fazer para ajudar os pacientes? A população, assim, ela tem que se dirigir ao hemocentro ou hemonúcleo mais perto de onde mora. Existem vários hemocentros no estado, né, no país. Então, é isso que a pessoa tem que fazer. Ter boa vontade, se dirigir ao hemocentro, tendo 18 a 55 anos incompleto e bom estado geral de saúde e realizar o cadastro. Nesse cadastro, então, tem os dados que é solicitado, nome de 2 pessoas com telefone imprescindível para contato, né, além dos seus dados, e é realizada uma coletinha de amostra de sangue de 5 ml. Hoje, há 1,5 milhão de pessoas cadastradas como doadores voluntários. Mesmo assim, 2,5 mil pessoas ainda não acharam doadores na família. As chances de se encontrar um doador fora da família é de 1 a 100 mil. Bom, a gente viu então no vídeo, né, como é simples para tu se cadastrar como doador de medula óssea. Mas é um ato ao mesmo tempo muito importante. Tu podia contar um pouco da tua história para a gente perceber essa importância? Sim. Eu era professora municipal em Santa Cruz do Sul e descobri por um acaso que eu tinha, meu problema era linfoma e começou como uma simples dor de garganta. Começou a inchar, criar linfonodos, são caroços. E eu fui consultar, me pediram, fiquei lecionando igual uma semana com dores. Daí eu fiz o ultrassom de urgência e nele foi detectado que o meu baço estava totalmente, estava tomada a cavidade abdominal, né? Não tinha mais espaço para os outros órgãos internos e eu tinha os 4 estágios. O que são estágios? Eu tinha o estágio 1, que era no pescoço, estágio 2, axilas, estágio 3, 4, 3 era baço e 4 na virilha. Daí eu comecei o médico já me pediu exames, que foi detectado, fiz biópsia, tirei os caroços, foi detectado o problema. Comecei parti em seguida para a quimioterapia, porque a gente chama de ciclos, de 20 em 21 dias eu ia para o hospital, fazia quimioterapia. Fiz 1 ano, fiz 5 ciclos de quimio, fiquei 1 ano fora do tratamento, nesse meio termo perdi o cabelo, achei lindo, maravilhoso, fiquei careca. Voltei 1 ano depois, retornou o problema mais agressivo do que antes. Fiz mais 6 ciclos de quimioterapia. Daí o médico já começou o questionamentos. Tem alguém na família? Quantos irmãos tu tem? Agora são 3 irmãos. Daí me pediu, olha, tu quer continuar com a quimioterapia? Nós continuamos. Tu quer partir para o transplante? Nós partimos, vamos tentar. Eu digo, não, doutor, o senhor é que decide. É a minha vida que está em jogo. Fizemos os testes de histocompatibilidade, meus 3 irmãos. Um deu 100% e os outros 2, 99%. Até houve um questionamento muito grande na época. Por que não pôde ser os outros 2 que foram 99%?
mas é 1% a menos que eu tinha de sobreviver. Tem que ser 100% de 100%. compatibilidade. E por que irmãos? As pessoas me perguntam, por que não pai, mãe, Não pode ser tios? outra pessoa Não, da não família. pode. Porque eu tenho 50% que vem da carga genética do meu pai e 50% da minha mãe, somando um total de 100%. Então, eu e meus irmãos, cada um tem 100%. 50% do pai e 50% da mãe. Não é 99%, é 100%. É o único jeito. Fiz o transplante, foi feito o teste de compatibilidade sanguínea, meu irmão fez, deu 100%. Daí fiz mais 5 sessões de radioterapia corporal, passei maus bocados. O transplante é simples. Mas assim, tu teve bastante sorte de ter De encontrado, ter na, encontrado família, na porque família. se não tivesse seria porque complicado. no Brasil é 1 para 100 mil no redome. E para o mundo inteiro é 1 para 1 milhão de chances. Então é 1 pessoa para 1 milhão que tem, por causa da miscigenação racial, que é muito grande no Brasil. E no mundo inteiro não tem mais a raça pura, é misturas de raças. Então, para te achar um doador que tenha compatibilidade contigo é muito complicado. Assim como eu dei sorte, muitas pessoas não dão sorte. E também, talvez, se o banco de cadastros ele fosse maior, as pessoas também teriam mais sem chance. Sem dúvida. É que tem um estigma em cima do transplante de medula. Até as pessoas não vão doar nessas campanhas de medula, porque o que elas acham? Elas acham que vão chegar lá e vão te tirar um pedaço da tua pele, vão tirar um membro, não digo um membro total, mas é essa a visão que elas têm. Medo, mas é só 5 ml de sangue. É 5 ml de sangue, é menos que uma coleta. Uma coleta é de 10 a 15 ml, uma coleta de sangue. E ele é 5 ml que vai para o redome, que é onde fica armazenado. E se surgir a oportunidade de tu ter, eles ainda te ligam para perguntar se tu pode, se tu concorda. Tem gente que não concorda. Ou então muda endereço, muda o telefone e não comunica. Já houve casos assim, né? De ser compatível e não encontrarem a pessoa. Bom, a gente vai falar então mais no próximo bloco sobre como se realiza a cirurgia do transplante de medula óssea. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Estamos de volta com Nara Cristina Dotto Alves, que recebeu o transplante de medula óssea e hoje nos ajuda a entender a importância de se cadastrar como doador de medula óssea e como acontece essa cirurgia. Bom, então, como acontece a cirurgia? As pessoas têm muito medo, assim, mas tu podia nos explicar a tua cirurgia para a gente ver como ela é simples? Olha, eu, praticamente assim, para mim, eu recebo como se fosse uma transfusão sanguínea. O sangue com a medula, ele entra em mim como se estivesse recebendo sangue normal. Uma transfusão sanguínea. Já o doador é retirado, fazem punções com uma agulha especial nos ossos da bacia, porque é uma região rica em tutano. O que é a medula? A medula é o tutano do osso, que ali estão as células armazenadas. Então, o osso da bacia é um osso muito forte, que resiste, e são, olha, eu não sei te dizer ao certo quantas picadas são, mas o doador pode ser anestesia geral ou local. No caso do meu irmão foi local, ele ficou conversando o tempo inteiro. Claro, fica dolorido a região, mas uma semana depois ele já estava trabalhando normal. Mas na hora, assim, ele não sentiu dor? dor? Não, nada. E depois só um paracetamol. No dia seguinte, só que ele tomou um comprimido de paracetamol. Porque o que é? São picadas de agulha, era como se estivesse recebendo uma injeção. São picadas, claro, né? Tem que ter força, porque é ininterruptamente no osso da bacia, retirando a medula. Mas não tem dor, porque é uma cirurgia. Tem pessoas que preferem não ver nada, então faz a cirurgia
no caso não a localizada, né? Anestesia geral. Entubada, anestesia geral, todo aquele processo. Meu irmão preferiu a cirurgia localizada, a anestesia, desculpe, localizada, que é mais simples. Ele ficou conversando o tempo inteiro, de olhos abertos. Quanto tempo demora essa cirurgia? Olha, não é muito longa, eu acho que cerca de 1 hora, 2 horas, mais tardar isso, eu acho. E já tem até uma outra técnica também, Já, né? já, mas não é muito utilizada. Eu até nem sei bem te dizer ao certo, porque eles não utilizam muito, diz que é mais complicada, né? E depois, assim que retiram a medula dele, já vem para mim. Vem a bolsa de sangue e vai entrando. Eu não vou dizer que é fácil. Não vou dizer que, olha, é um mar de rosas. Tem todo um processo. No primeiro ano de transplante, eu passei mais dentro de um hospital do que dentro da minha casa. Eu tive uma doença que eles chamam que tu tem que ter essa doença, que é DASH. É a doença contra o hospedeiro. O que é o hospedeiro? O hospedeiro é a medula que veio para mim. É doença contra o hospedeiro. A minha medula está lutando contra a medula que está entrando em mim. É um elemento estranho no meu organismo que está entrando. E o organismo tem que ter claro, essa defesa. então o meu organismo reage contra ela. Então o meu médico, o doutor Daunay, ele ficava feliz da vida, porque me deu 2 vezes. E é horrível. Vou te dizer que é fácil, porque o DASH, o que é? Tu tá com sarampo, catapora, é essa sensação, a coceira. Só que superficialmente quase não aparece nada, é por dentro da pele. Então tu tem vontade de pegar a tua pele e tirar a pele fora para coçar. Mas é normal, é uma reação normal. É normal, mas e para a pessoa que doou, em uma semana tu falaste? Nada, normal. Uma semana depois ele já voltou, ele é professor de odontologia, ele é dentista. Uma semana depois ele já estava no trabalho, não tinha nada, sintoma nenhum, dor nenhuma. Ele até me disse, ele tomou 1 ou 2 dias de paracetamol e só, não precisa de anti-inflamatório, não precisa nada. E não fica cicatriz, porque são punções, são uma agulha, né? Só fica o buraquinho ali na hora e depois some. O doador não tem implicância nenhuma. Quem recebe, lógico, né? Tu podia nos deixar, então, nosso tempo está acabando, uma mensagem final, assim, da importância da doação de medula óssea para conscientizar as pessoas em casa? Olha, o que eu sempre digo é o seguinte, que tu não precisa morrer para doar. A doação de medula é em vida. Eu digo, no meu caso, eu estou aqui. Se não fosse pela doação do meu irmão, eu já não estaria aqui, né? Então é muito importante que as pessoas doem, que tenham aquela consciência que 5 ml salvam uma vida, né? Tá bom, muito obrigada. Não, infelizmente, nosso tempo acabou. Agradecemos a presença de Nara Cristina Dotto Alves no Questão Saúde de hoje. Semana que vem vamos falar sobre ciclismo. Mas se você tiver uma sugestão de pauta, mande e-mail para questãosaude@gmail.com. Nos vemos na próxima semana. Até lá!